ante o livre-arbítrio, do Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Não há, pois, dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Capítulo 4, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta, dizendo: surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas, por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber, a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem, no término da estância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar, com respeito e humildade, as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam,
marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Nessa página belíssima, Emmanuel trata da reencarnação, da mesma forma em que tratado na última página, porém destaca o livre-arbítrio. Ele diz que muitas pessoas negam que tenhamos livre-arbítrio. Por quê? Não somos verdadeiramente independentes. Estamos obrigatoriamente vinculados ao corpo físico, aos pais, às convenções da sociedade, às preocupações do dia a dia, do trabalho, à necessidade de obedecermos regulamentos da prefeitura, do governo, dos órgãos públicos, esquecendo-se de que toda escola tem disciplina. Então a primeira lição de Emmanuel é que existe sim o livre-arbítrio, por mais que estejamos vinculados às obrigações na Terra, oriundas justamente da reencarnação. E aí ele vai dizer diversas situações que mostram o exercício do livre-arbítrio. Ele foca, então, nos sofredores, aqueles que utilizaram seu livre-arbítrio para errar. Começa falando do avarento, que acumulou riquezas e se viu sozinho depois da morte. Aqueles que desperdiçaram oportunidades valiosas e se veem no deserto depois da morte. Daqueles que torturaram a inteligência, recebendo resultados deprimentes após a morte pelo desprezo à dignidade humana. Os que desvirtuaram a palavra de Deus, anulando-se no isolamento, percebendo depois da morte que apenas esterilizaram seus corações. Por fim, os delinquentes, que foram hipnotizados pela falsa adoração de si mesmos e que despertam no mundo espiritual em penitenciárias de sofrimento. Depois, então, de descrever as escolhas que muitos sofredores fizeram em vida, ele demonstra que, apesar de estarem encarnados, muitas vezes em cativeiros de angústia, eles eram livres. Livres para escolher, para construir, para educar, para servir e para entender, e fizeram a opção pelo mal. É por isso que a doutrina espírita vem ensinar que nós devemos obedecer, sim, aos estatutos divinos, buscando na própria consciência a voz de Deus, a fim de que aprendamos a melhor escolha a ser feita. Nós temos escolha, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade para escolher o que quisermos, dentro das condições do nosso planejamento reencarnatório. Então, por mais que estejamos em verdadeiras amarras na família, na sociedade, na profissão, nós sempre teremos liberdade para escolher o melhor. Para isso, Emmanuel aconselha que estudemos os princípios da reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça e misericórdia de Deus. Por quê? Quando estudarmos esses pontos, perceberemos que mesmo encarnados, mesmo muitas vezes presos a situações e obrigações na Terra, temos livre-arbítrio para aceitar com humildade o que a vida determina, construindo, trabalhando, servindo, edificando com espírito de trabalho e compreensão aos que nos rodeiam. E assim, marchando para a nossa emancipação integral. Por que emancipação? Porque emancipação significa liberdade plena. O emancipado, ele tem total liberdade de escolha. Então,
Na situação de inferioridade, o nosso livre-arbítrio existe e é levemente limitado pela força das consequências dos nossos atos. Mas quanto mais nos elevarmos, maior liberdade teremos, nos emancipando para exercer o livre-arbítrio na sua plenitude. Que assim seja.